Mato Grosso do Sul, você sabe, né, meu amigo, minha amiga, que foi o primeiro estado a concluir a apuração total de votos na eleição 2014 às 19h08. E conosco aqui no estúdio, o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador João Maria Loss. A eleição no primeiro turno foi avaliada pelo senhor desembargador como tranquila. Nesse segundo turno, até agora, nós também podemos afirmar que está tranquila? Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui. Bom dia, é uma satisfação estar aqui novamente. Até agora a eleição vem se desenvolvendo com bastante tranquilidade em todo o estado, não temos nenhum incidente mais grave. Agora é evidente, domingo vai ser decidido quem será o governador, quem será o presidente da República. Então há um acirramento natural entre os candidatos, denúncias, acusações, esse tipo de coisa. Mas isso faz parte do processo eleitoral e não nos preocupa. Bem, uma coisa que nos preocupou, né, foi a abstenção acima dos 20%. Segunda e terça nós teremos ponto facultativo em alguns órgãos. Isso preocupa hoje o Tribunal Regional Eleitoral? Nós estamos fazendo, tanto o TSE como o TRE, uma campanha convocando os eleitores a comparecerem às eleições, participarem do processo eleitoral, exercer o seu direito constitucional de votar e escolher o seu candidato, escolher o seu governador, o presidente da República. E coincidiu que há esse feriado emendando aí, só que é um feriado destinado ao servidor público. E o servidor público, mais do que qualquer outro eleitor, tem a responsabilidade de votar, porque o empregador, o chefe dele, pode exigir que ele comprove que ele participou da eleição, senão ele não recebe salário, até que ele justifique ou pague a multa. Então, é recomendável aos servidores que votem no domingo e depois possam ir passear para o interior e fazer sua pescaria. Voltando, doutor, a questão das denúncias. As denúncias têm um ponto de concentração maior, por exemplo, Campo Grande, Dourados, capital ou interior, ou é mais ou menos distribuído? Não. A grande concentração de denúncias é na capital. A grande maioria, nós tivemos aproximadamente 450 denúncias no Web Denúncia. Dessas aí, acho que 70% a 80% é aqui na capital. Depois segue Dourados, Três Lagoas, é proporcional ao tamanho das cidades. As cidades do interior pequenas, nós não temos tido denúncia nenhuma. Chegou-se a falar em compra de voto. Teve denúncias nesse... Tivemos denúncias de compra de voto, essas questões todas estão sendo investigadas. Até nós fizemos uma recomendação a todos os cartórios e aos juízes eleitorais no interior para que apurem de imediato as denúncias que chegam pelo Web Denúncia, porque em alguns locais nós detectamos que houve uma demora na apuração dessas denúncias. Então nós fizemos uma recomendação a todos os juízes que essas denúncias sejam apuradas tão logo que chegue a informação, mesmo que seja à noite ou de madrugada. Agora, nós estamos falando com relação à denúncia, doutor Loss. Parece que o que deu muito trabalho, está dando muito trabalho para os juízes aí, foram os pedidos de direito de resposta nesse segundo turno. O eleitor, ele não fica um pouco desacreditado com a classe política quando, ao invés de propostas, os candidatos aí partem para as denúncias e muitas vezes sem fundamento? Isso faz parte do jogo político, né? E o que se observa realmente é que a população não gosta desse tipo de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, o horário gratuito no rádio e na televisão, se destina basicamente a que os candidatos apresentem as suas propostas. Lamentavelmente, nessa eleição, até com maior vigor, foi quase que todo o programa eleitoral cingindo-se a denúncias, acusações que não esclarecem ao eleitor. E isso é lamentável, realmente. Senhor, nós estamos falando com relação à propaganda eleitoral. Hoje, no rádio e na televisão, encerra o horário eleitoral gratuito. Com relação aos cavaletes, as placas, as faixas e os veículos plotados, esses eles podem até sábado à noite. Sábado à noite encerra, todo esse material deve ser recolhido, e aí então nós entramos na fase do processo eleitoral propriamente dito, que é de silêncio, de tranquilidade. Só pode haver a manifestação individual do eleitor, mas nenhum outro tipo de propaganda. Chegou-se a ventilar, doutor, da possibilidade de alguns direitos de resposta serem utilizados no sábado. Tem procedência isso? Não, né? Não, o direito de resposta no sábado ele seria possível se a acusação fosse feita na sexta-feira e não houvesse tempo para inserir. As anteriores têm que ser resolvidas até hoje. Inclusive agora de manhã nós vamos ter uma reunião para tratar desse assunto. O pessoal, os juízes auxiliares que trabalham na propaganda eleitoral, passaram até tarde da noite ontem
trabalhando nesses processos para definir essas situações e possivelmente hoje ainda o tribunal faça uma reunião extraordinária para julgar os últimos casos que estão pendentes. São 7h46, nós estamos conversando com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador João Maria Loss. Lei seca, mais uma vez, não é, Mato Grosso do Sul, a partir das 3 horas da manhã, de sábado para domingo, ou seja, madrugada de domingo, até às 17 horas, não se pode vender bebida alcoólica. No primeiro turno, com relação à lei seca, nós tivemos algum tipo de problema, doutor? Não tivemos nenhum incidente. O que houve foi o questionamento quanto à redação da portaria, que dizia que era proibida a venda e o consumo. E isso suscitou dúvidas no comércio quanto à impossibilidade de se vender a bebida para a pessoa levar para casa. Hoje a portaria foi editada pelo atual corregedor, o desembargador Divão Cimarã, onde ele explicitou que é proibido o consumo de bebida alcoólica em bar, restaurante, conveniência, na via pública, que é o objetivo. A pessoa pode comprar, levar sua bebida para casa, não tem problema nenhum. O problema é a aglomeração de pessoas para beber e tumultuar o processo eleitoral. Doutor João Maria, como é que está a questão da segurança para as eleições? Nós tivemos ontem uma reunião entre os juízes eleitorais e todos os organismos de segurança que estão envolvidos nesse processo, onde nós examinamos primeiro as questões as falhas que ocorreram no primeiro turno, as dificuldades que aconteceram. Alguns locais havia uma incidência maior de problemas, e em outros locais a situação estava bastante tranquila. Então essas situações foram debatidas entre os juízes, o TRE e os organismos de segurança, e nós conseguimos aí aprimorar a segurança que foi feita no primeiro turno. Nós já temos equipes que estão circulando à noite preventivamente para combater eventual irregularidade ou crime eleitoral que costumeiramente acontecem na calada da noite. E nas eleições de 2014, não é? Nós tivemos mudança com relação às pessoas detidas. Antes tinha um único local. Dessa vez foi para o DEPAC, Polícia Federal. Isso melhorou, atrapalhou? Como é que foi o andamento com relação a isso? Funcionou perfeitamente. Foram poucos casos que houve detenção e foram encaminhados à Polícia Federal e ao DEPAC. E a estrutura que foi convocada para atender as ocorrências atendeu suficientemente, então não tivemos nenhuma dificuldade nessa área. E as pesquisas, doutor? Qual a orientação sobre as pesquisas eleitorais? Até quando pode ser divulgado? Não, as pesquisas podem ser divulgadas até no dia. O boca de urna só depois que encerrada o processo eleitoral. E nós temos visto aí, as pesquisas não têm conseguido captar a intenção do eleitor, porque nós temos sido surpreendidos aí com os resultados que não tem coincidido com aquilo que é previsto na pesquisa. Pesquisa é uma perspectiva, né? É uma investigação que eles fazem, que propõe, ou pelo menos sugere que fulano ou aquele, esse ou aquele está na frente. Agora a grande pesquisa mesmo nós vamos divulgar no domingo à noite. E falando em divulgação, desculpa, Sérgio, falando em divulgação, parece que nós teremos uma dificuldade com relação ao horário de verão. Não é dificuldade, só poderá ser divulgado o resultado do Mato Grosso do Sul após as 20 horas, é isso? Não. O estado, o campanha para o resultado de governador nós podemos divulgar antes. O resultado de presidente da República é que só pode após as 20 horas de Brasília, que seria 19 horas aqui, em virtude de o Acre, em razão do horário de verão, ficar a 3 horas da capital. Então, enquanto não fechar todas as urnas, não se pode começar a divulgar o resultado para não influenciar o eleitor que ainda não foi votar. Então, com relação ao resultado aqui de Mato Grosso do Sul, o senhor já tem alguma previsão com relação ao horário de divulgação? Nós estamos imaginando que até 19 horas nós tenhamos o resultado. Isso tudo depende da logística e do clima no dia. Nós temos áreas aí que só se comunica através de satélite. Se o tempo está nublado, está chovendo, nós não temos, o satélite não vai funcionar, não tem como acessar o satélite. E aí o mesário vai ter que se deslocar para um outro local onde haja um ponto de transmissão através da internet. E isso demanda tempo, às vezes chovendo, a estrada de chão, dificuldade com o carro, todos esses problemas, essas dificuldades nós temos que alguns estados não têm essa dificuldade. Santa Catarina tem internet no estado todo. Agora aqui nós temos urnas no Pantanal, nós temos urna no Campo dos Índios, que dificultam realmente. O senhor falou com relação a mesários. No primeiro turno foi tranquilo, essas pessoas que foram convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Qual o número de mesários que nós temos para trabalhar agora nesse segundo? Para essa eleição são em torno de 22 mil mesários que trabalham.
não tivemos nenhum incidente relevante durante o processo eleitoral. Algumas faltas, às vezes a pessoa precisou viajar, teve um problema de saúde, mas nada assim relevante. E eles foram todos já orientados, convocados, o material está sendo distribuído, e no domingo, às 8 horas da manhã, todas as urnas esperamos que esteja funcionando plenamente. As urnas eletrônicas, elas já começaram a ser entregues? Já, uma boa parte já foi entregue, inclusive. Doutor Loss, nós tivemos um problema aqui em Campo Grande com relação a numa determinada região, na saída de São Paulo principalmente, uma chuva bastante forte ontem, e que aí a Defesa Civil precisou interditar a escola José Dorileu de Pina, no Jardim Monumento. E a informação é que em torno de 1.300 eleitores utilizam essa escola, né, no dia da votação. O Tribunal Regional Eleitoral já trabalha no dia de hoje para resolver essa questão. Parece-me que vai ser necessário aí a mudança de local, não é? Isso provavelmente não vão ter que mudar, porque se o prédio está interditado, não há como se fazer a eleição naquele local. Eu só tomei conhecimento disso ontem à noite, que me comunicaram o ocorrido, e hoje vamos trabalhar no sentido de localizar um prédio público ali nas imediações, onde nós possamos instalar essas sessões eleitorais, e aí nós vamos pedir a colaboração da imprensa para dar uma ampla divulgação desse novo local para que os eleitores possam ali acorrer. Com relação a denúncias no dia das eleições, para onde deve ser feito a denúncia, se é para a polícia, se é no Tribunal Regional Eleitoral, se existe um número específico, e também, já que nós estamos falando em denúncia, para que também essas pessoas que queiram denunciar façam uma denúncia consistente, uma denúncia séria, para que para que o Tribunal Regional Eleitoral nem a própria polícia perca tempo com denúncias vazias, não é, Dr. Loss? Nós temos o sistema do web denúncia, que tem funcionado muito bem. A pessoa acessa o site do tribunal, tem lá um ícone onde consta o web denúncia, ele vai fazer dizer o que é a denúncia, apresentar um documento, uma gravação, uma foto, ele sequer precisa se identificar. Se ele não tiver nenhuma prova indiciária da denúncia, ele terá que se identificar indicando o número do título de eleitor dele. Esse é uma das alternativas. Outras alternativas que ele tem é delegacia de polícia, da Polícia Federal, Polícia Civil, no próprio Tribunal de Justiça Eleitoral, nos cartórios eleitorais ou ao Ministério Público Eleitoral. Como é que foi, doutor, o desempenho das biométricas no primeiro turno e como a expectativa para o segundo turno? Nós tivemos alguma dificuldade no início dos trabalhos, principalmente por falta de treinamento dos mesários quanto à posição do dedo da identificação biométrica. Isso tem uma forma toda especial de a pessoa pôr o dedo que facilita a identificação. No início houve alguma dificuldade em algumas sessões. Os funcionários do TRE correram até lá, orientaram melhor os mesários e na parte da tarde já fluía normalmente sem qualquer dificuldade. Quer dizer, não teve nenhuma urna biométrica que tivesse tido problema de funcionamento? Não teve nenhum problema, nenhum registro que nos preocupasse. Agora, doutor João Maria Loss, selfie, algumas pessoas, não é, ainda insistiram em tirar fotos, registrar, gravar na hora da votação. Isso pode, inclusive, dar problema para o próprio eleitor, não é? Eu acho que o mais importante é esclarecer às pessoas por que é proibido o selfie. Porque havia denúncias de que pessoas, candidatos, compravam, o cabo eleitoral comprava voto do eleitor, e o eleitor, para comprovar que tinha feito aquele voto, ele fazia o selfie e levava a foto para mostrar para o cabo eleitoral que ele tinha cumprido. Então, por isso é que foi proibido a fotografia, filmagem durante a votação, para impedir esse tipo de crime. Então as pessoas fazem, às vezes até para se exibir nas redes sociais, mas na verdade elas estão estimulando a prática de um crime. Na verdade eles estão estimulando que as pessoas tenham possibilidade de vender o voto dele. Então é recomendável que as pessoas evitem esse tipo de comportamento para garantir a lisura do processo eleitoral e também para que evite ter problema com a polícia em razão desse comportamento. Doutor João Maria Loss, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, parabenizar o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral e toda, e aí coloco aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos que no primeiro turno estiveram juntos aí trabalhando. Parabenizar mais uma vez o TRE, deixar o microfone à disposição para que o senhor possa falar e convocar o eleitor sul-mato-grossense para o dia 26 de outubro. Eu primeiro quero agradecer mais essa oportunidade, é sempre importante a divulgação que a imprensa faz dos trabalhos da Justiça Eleitoral,
E a minha última mensagem ao eleitor é de que compareça à sessão eleitoral, faça o seu voto, deposite o seu voto na urna. O voto válido não anula o voto, porque o voto branco, o voto nulo, não serve para nada para a justiça eleitoral, ele não é computado, não conta para nenhum dos candidatos. E a participação do eleitor, primeiro, é uma garantia constitucional que a Constituição de 88 lhe assegura votar em todos os níveis, é uma obrigação, porque a Constituição também determina que ele deve comparecer para votar, e fundamentalmente, é uma forma de ele valorizar o mandato do governador e do presidente da República, porque quanto maior a votação que tiver o candidato eleito, mais representativo será o seu mandato. Por isso, acho que é muito importante o comparecimento e a participação de todos os eleitores.